Pessoal, em primeiro lugar, eu queria explicar que eu vou fazer uma intervenção levando em conta a questão de conjunto da perspectiva de programa do PCdoB. Por isso que eu intitulei a minha intervenção de perspectiva programática do PCdoB. Eu não vou me ater simplesmente às questões emergenciais e mesmo a relação dessa questão emergencial com a reconstrução. Eu vou dar um peso muito grande ao problema do nosso novo projeto nacional de desenvolvimento. Então, porque mesmo essa questão emergencial e a reconstrução, ela está intimamente vinculada e a sua inteireza depende de um novo projeto nacional de desenvolvimento, porque esse vai tratar das questões estruturais e de longo prazo. Por isso, a minha intervenção tem esse sentido, de mostrar de conjunto qual é a nossa perspectiva programática. Adiante, Caio. Eu começo com uma introdução, porque seria importante nós, mesmo de forma resumida, nós definirmos alguns traços mais importantes e significativos do contexto do mundo contemporâneo mais recente. Então, eu começo dizendo desse contexto contemporâneo mais recente que, desde o fim da segunda década desse século que nós estamos vivendo, a situação internacional ela já era caracterizada por múltiplas crises que se relacionavam. A crise econômica, social, política, que sacudia até mesmo os países centrais. Então, isso já vem num certo processo de desenvolvimento dessas crises. Assim, o mundo atual já vinha passando também por mudanças de vulto, seja na base produtiva e tecnológica, seja nas novas formas de dominação capitalista, seja nas relações de poder entre estados e nações. Então, esses são aspectos importantes para que a gente possa compreender também a perspectiva programática do PCdoB. Adiante. Os traços, assim como eu dizia, mais significativos, são marcados por um mundo em transição. E isso é muito importante, pessoal, para a gente entender qual é a característica do mundo atual. Ou seja, essa transição de tendência multipolar, evidenciada pelo declínio relativo da hegemonia dos Estados Unidos e o ascenso da República Popular da China. Ou seja, essa é uma questão importante porque isso tem um papel significativo e de monta na definição do nosso programa. Você exatamente compreender qual é exatamente esses traços mais significativos do mundo atual. Além dessa transição, que é exatamente o ascenso da República Popular da China e um declínio relativo da hegemonia dos Estados Unidos, é importante também a gente situar que o mundo passa por uma crise estrutural persistente, manifestada de forma mais significativa com a crise geral de 2008. Foi uma grande crise do capitalismo, que, aliás, não superou os impasses mais agravosos. Ou seja, essa crise de 2008, o capitalismo ele não conseguiu superar os impasses e, na realidade, há um agravamento a partir daí. Portanto, nessa etapa, o capitalismo financeirizado, que é exatamente a etapa que o capitalismo atravessa, aprofundou a crise social. Nós temos sempre enfatizado isso. De forma muito resumida, os bem-sucedidos, que é uma minoria,
que são os detentores hoje da riqueza financeira, acumulam valor sob a forma de capital fictício. Essa é a realidade do capitalismo financeirizado. E os mais fracos, que conformam aí a grande maioria, sofrem as ameaças da crescente precarização do trabalho, do desemprego, da exclusão social e, sobretudo, do aumento da desigualdade, que cresceu enormemente a desigualdade, mesmo nos países centrais do capitalismo. Adiante. Com a pandemia, pessoal, ou seja, essa pandemia provoca uma crise sanitária de vulto, agravando todas essas crises que eu mencionei. Agrava, portanto. Com isso, revela e acentua as consequências que são bastante danosas para essa financiarização global capitalista e todas as suas consequências. Cresce, e é isso que eu quero também enfatizar, a disputa da classe dominante capitalista. E nessa disputa resulta o crescimento da tendência neofascista, ou seja, essa classe dominante, que uma parte defende o liberalismo e a outra parte já defende um regime mais de força, um regime com tendências neofascistas. É isso que divide hoje a classe dominante capitalista. E essa tendência neofascista tem uma tendência, inclusive, de crescimento. Agora, é importante dizer, com tudo isso, que essa situação coloca em xeque o neoliberalismo, toda essa situação. O chamado austericídio econômico, que é próprio do neoliberalismo, provoca um grande mal-estar para a maioria da população. Isso também nos países centrais, sendo incapaz, portanto, de responder aos desafios do mundo atual, do mundo contemporâneo. Essa é a realidade, portanto, dessa crise. Esse processo, na mudança da correlação de forças internacional, como eu já falei, tendente à multipolarização, agrava uma situação que a gente pode dizer que a crise da globalização neoliberal ela se torna, portanto, numa situação de agravamento maior. Cria, assim, um contexto favorável, e isso é importante, no nosso caso, a gente compreender, essa situação da crise da globalização neoliberal, cria um contexto favorável para a realização de projetos nacionais contra-hegemônicos. Porque tem uma importância muito grande essa mudança de correlação de força internacional no sentido da multipolarização, pessoal, porque isso alivia a carga imperialista sobre os países da periferia. E isso, evidentemente, leva à realização de projetos nacionais contra-hegemônicos. Um pouco aquela realidade que Getúlio viveu também em 30 aqui no Brasil. Assim, os países socialistas, destacadamente a China, e com grande êxito, né, desempenham um papel central nessa nova luta pelo socialismo, que é exatamente uma frente importante nessa realidade de projetos contra-hegemônicos. Assim, estruturam projetos nacionais de desenvolvimento de orientação socialista. Isso é importante também ressaltar, camaradas, porque esses projetos de orientação socialista, hoje, como a China, o Vietnã, mesmo Cuba, eu ressalto a China e o Vietnã, que são caminhos assim com grande êxito. Essa realidade de orientação socialista, ela se faz hoje no âmbito da própria economia capitalista mundial. Essa é a diferença da experiência da União Soviética, que a União Soviética ela definiu um campo, o chamado campo socialista, de forma antagônica a um campo que se enfrentava com o campo capitalista. Então, é diferente da situação atual, que não há formação desse campo socialista, mas países com orientação socialista
no âmbito da própria economia capitalista mundial. E o processo, assim, vai demonstrando que está mais relacionado com a correlação de forças existente. Por isso, camaradas, também nós estamos diante de projetos nacionais de desenvolvimento. Como eu disse, essa tendência de projetos contra-hegemônicos diante da mudança da correlação de força no âmbito mundial, esses projetos nacionais buscam resguardar a soberania desses países e ampliar a base da autonomia. Eu estou me referindo à própria Rússia. A Rússia desenvolve hoje um projeto nacional de desenvolvimento. O Irã desenvolve hoje um projeto nacional de desenvolvimento, a própria Turquia. Eu posso dizer também que a Coreia do Sul, porque os Estados Unidos, para fazer frente ao avanço socialista, ao avanço na Ásia, ele deu corda para que a Coreia do Sul avançasse em termos de desenvolvimento. Então, são países que exatamente desenvolvem projetos nacionais de desenvolvimento. E não só isso, também se manifesta essa alternativa nacional desenvolvimentista na luta antiimperialista, aí nos países do chamado Terceiro Mundo, nos países da periferia do sistema internacional, como a Ásia, a África e a América Latina, que é o caso do Brasil. Ou seja, o nosso caso, portanto, que a gente também busca através de um projeto nacional de desenvolvimento. Eu falo agora, camaradas, de forma muito sucinta, sobre o nosso programa, o programa do PCdoB, que é o programa vigente, o programa de 2009. Eu quero ressaltar desse programa, a essência desse programa, que não tem mudança nessa essência. Ou seja, sobre o que seria a atualidade do programa, eu vou me manifestar logo adiante. Então, eu quero frisar, em primeiro lugar, o que é essencial do nosso programa. Portanto, o que é que está expresso no nosso programa? O nosso programa de 2009 exprime uma síntese baseada em um rumo a ser seguido e um caminho para isso. Eu estou aqui exatamente enfatizando a questão essencial do nosso programa, que isso não vai mudar. Está delineado na consigna, que é o fortalecimento da nação é o caminho e o socialismo é o rumo. Essa foi uma síntese, camaradas, que eu acredito que a gente teve muita felicidade em definir isso já em 2009. Desligou o áudio. Oi, Renato, você pode ligar seu áudio? O microfone está desligado. Oi, Renato. Eu acho que ele caiu, liga tem que chamar ele de novo para entrar novamente. Caiu não. Caiu não, o microfone Toquei tá e caiu. Eu não toquei e caiu. Então, vou repetir aqui o que eu estava falando. Então, essa é a questão essencial do nosso programa, que não muda. É isso que eu quero aqui afirmar. Esse programa de 2009, ele se baseou em uma síntese que vale e que foi uma grande felicidade a gente conseguir essa síntese. O fortalecimento da nação é o caminho e o socialismo é o rumo. Portanto, o objetivo maior é dado no programa pelo socialismo. Agora, o socialismo não é a questão atual. Para a gente chegar ao socialismo, nós temos que seguir um caminho. E esse caminho que se expressa no novo Projeto Nacional de Desenvolvimento. Adiante. Adiante. Assim, portanto, camaradas, o programa do PCdoB não trata da construção geral do socialismo. Você não vai tratar já do socialismo. Este é um desafio histórico que deriva do avanço da construção da nação que hoje não está colocado. Dentro do nosso programa, nós definimos exatamente 2 passos civilizacionais importantes, né? Esses 2 passos civilizacionais importantes seriam dados exatamente pela abolição e, sobretudo, a independência,
O segundo passo civilizacional foi a Revolução de 30. Agora, nós almejamos um terceiro passo civilizacional, que seria exatamente o socialismo. Portanto, a nossa visão programática aparece, portanto, o caminho para que a gente atinja esse terceiro ciclo disruptivo civilizacional. Essa é a visão, digamos assim, no sentido estratégico maior do nosso programa. Por isso que nós temos que seguir um caminho para alcançar esse objetivo maior em nosso país. O caminho consiste, portanto, na execução, como eu já tenho dito, de um atual projeto nacional de desenvolvimento, ou seja, a luta pela escolha soberana e autônoma do seu próprio caminho de desenvolvimento nacional a seguir. Exatamente essa que é a questão que nós temos que enfrentar no caminho para esse objetivo maior. Aqui eu cito, por exemplo, o Nelson Werneck Sodré, esse eminente cientista, né? O que é que diz o Sodré? A conclusão da construção da nação brasileira é uma etapa insubstituível para a construção do socialismo no país. Então, você veja que o próprio avanço da nação brasileira, a própria construção dela, é essencial e insubstituível, como diz o Werneck Sodré, para a construção do socialismo. Portanto, é esse caminho de um projeto nacional de desenvolvimento para a gente chegar a isso. Então, eu posso dizer também que o Estado desenvolvimentista já seria um grande passo a ser dado. Agora, no entanto, para esse projeto desenvolvimentista se tornar real, autônomo, ele vai exigir mudanças na ordem institucional, mudanças econômica, social, política. Para isto, é impossível se manter nos marcos do capitalismo dependente periférico. Por isso mesmo que a gente compreende, e isso é a base da nossa compreensão programática, crise estrutural exige mudança estrutural. Adiante. Assim, a execução desse novo projeto nacional de desenvolvimento visa, em perspectiva, alcançar, através dessa luta transformadora e disruptiva, um Estado nacional soberano, de democracia popular, que possa abrir caminho a outra transição, a transição socialista. Por isso, para que a gente possa exatamente chegar a esse Estado, a gente tem que avançar num novo projeto nacional de desenvolvimento e, nessa luta transformadora, a gente alcançar exatamente um Estado de democracia popular. Esse é que vai abrir caminho para uma transição socialista. Então, eu entro agora na questão, camaradas, que é o problema que nós temos nos referenciado de que o programa ele deve ser atualizado. Esse novo projeto nacional de desenvolvimento é um programa, portanto, que leva em conta a atualidade, as mudanças importantes no mundo e a nova luta pelo socialismo. Então, essa é a parte que nós vamos mais nos deter. A crise de ciclos longos de 70, 80, isso aqui, camarada, essas crises de ciclo longo, vocês já devem ter visto falar, sobretudo alguns, é as chamadas crises de Kondratiev, que geralmente são crises em média de 50 em 50 anos, ciclos longos do capitalismo, que tem um começo de ascenso, um ápice, um apogeu e depois um declínio novamente, em média em torno de 40, 50 anos. Então, os anos de 70 e 80 exatamente coincidiu com a crise desse ciclo longo capitalista. Então, não é qualquer coisa, a partir da década de 70, 80, foi exatamente o apogeu da crise desse ciclo longo capitalista. Também é a partir daí que resulta na reestruturação produtiva do capitalismo, superando o fordismo e buscando novo regime de acumulação.
que é isso que nós estamos vivendo com a nova tecnologia, as novas tecnologias de comunicação e informação. Tudo isso vai gerar o projeto neoliberal. O projeto neoliberal é a superestrutura dessas mudanças da reestruturação produtiva do capitalismo. Às vezes a gente fica muito na superestrutura do neoliberalismo, sem levar em conta a mudança na base, que é uma reestruturação produtiva do capitalismo com as novas tecnologias. E tudo isso no interesse do capital monopolista financeiro hegemônico, que de fato hoje tem hegemonia. Nesse contexto, reorganiza também novo desenho da divisão internacional do trabalho. Então, isso tem implicações importantes, porque a divisão internacional de trabalho tem um outro desenho. Portanto, o mundo passa por uma transição geopolítica, esse é outro aspecto que eu já me referi, e por múltiplas crises no início do século atual. Então, resumidamente, isso reflete uma realidade hoje de mudança estrutural e de mudanças importantes na base do capitalismo e de crises que exatamente se desenvolvem. Tudo isso leva, toda essa situação de 70, 80 em diante, leva um grande impacto ao Brasil. É isso que eu quero situar. O Brasil é impactado por essas mudanças, portanto, desde o final da década de 70 até os dias atuais. Então, é isso que eu quero situar. E é importante a gente compreender isso para ver qual a atualização que a gente faz do nosso programa. Assim, é nesse contexto de mudanças estruturais e das tendências contemporâneas na ordem mundial que eu já me referi, e da contínua crise estrutural em que vive o Brasil, desde as mudanças do capitalismo dependente. O capitalismo também dependente, ele sofre mudanças com toda essa realidade de mudança estrutural. Nós podemos dizer que a classe dominante brasileira, com essa situação mais recente, ela estabelece um novo pacto colonial, daquilo que a gente chama de um neocolonialismo da classe dominante brasileira. Você vê isso no Brasil exatamente no período de Fernando Henrique. Fernando Henrique é exatamente que aceita esse novo desenho da divisão internacional do trabalho. E o Brasil fica exatamente como produtor de commodities e de matérias-primas, em geral. Foi isso que o Brasil aceitou, e há um declínio com isso de todo o processo industrial brasileiro. Por isso, essa é uma realidade em que devemos atualizar e redimensionar o novo projeto nacional de desenvolvimento em nosso país. Adiante. Em especial, eu cito o que aconteceu desde a década de 80, que foi a grande crise, portanto, do capitalismo, depois da grande crise de 2008, e mais ainda com o agravamento de toda essa situação, com o espocar da recente pandemia do Covid-19, portanto, essa pandemia que vive o mundo e que atingiu, evidentemente, o nosso país. Por isso, no curso de avantajado desenvolvimento tecnológico e estrutural, que investiu pesadamente nas tecnologias de informação e comunicação. Então, esse é um aspecto que a gente deve levar em conta nessa reestruturação do capitalismo. Essa situação nos colocou diante de maiores desafios e da exigência de manter-se em contato com esses temas novos, temas resultantes da atual situação, ou seja, da nossa contemporaneidade. Nesse momento, no Brasil, a luta das forças de oposição e progressistas está em confronto com a ordem política dominante, galvanizada por forças de extrema-direita, conservadoras e fascistizantes. Então, nós estamos no Brasil com essa realidade de correlação de forças no mundo em mudança. Por isso, se apresenta, e foi isso que nós fizemos, as diretrizes
as diretrizes de uma plataforma emergencial de reconstrução nacional. Essa plataforma emergencial, ela foi feita neste momento, está havendo uma interferência aí, né? Acho que tem algum fone do Davidson, mas eu acho que a gente não está conseguindo desligar aqui. Ô, Davidson, pronto. Está havendo uma interferência, não sei se está atrapalhando, por isso se apresenta essa plataforma emergencial de construção nacional, porque é em função dessa realidade política que vive o Brasil, ou seja, com uma força de extrema-direita no centro do poder brasileiro, provocando, portanto, um retrocesso gigantesco e mudanças importantes no sentido do retrocesso para as próprias instituições no país. Por isso que se apresenta propostas emergenciais para responder a esse retrocesso e a esse desmonte. Não deve se esgotar, portanto, essas propostas emergenciais apenas em travar a justa luta, que é o que a gente está fazendo, pela vida, pela democracia, pelo emprego e pela retomada do crescimento econômico. Deve estar interrelacionada com a indicação de sua reconstrução defendidas pelas forças avançadas. Portanto, essa relação entre proposta emergencial e indicação de reconstrução surge em função desse retrocesso que vive o Brasil e esse enfrentamento que nós temos que fazer de forma imediata, emergencial, para responder exatamente a isso. Adiante. Mas, camarada, estas lutas, elas seguem adiante e vão além da pós-pandemia. Porém, elas já devem se inteirar com o projeto estrutural de longo prazo para o nosso país, um novo projeto nacional de desenvolvimento, o caminho do nosso programa. Por isso, o que eu quero dizer é que há uma inter-relação entre plataforma emergencial, indicação de reconstrução e a relação disso, a interação disso com um projeto estrutural de longo prazo, que é exatamente o novo Projeto Nacional de Desenvolvimento. Isso não está separado com fronteiras. E, aliás, o objetivo e o horizonte maior é exatamente esse projeto estrutural de longo prazo para o nosso país, que é o novo Projeto Nacional de Desenvolvimento. Portanto, a questão é, essa para mim que é a questão de fundo, qual a alternativa que supere a crise estrutural por que passa o Brasil e retome o desenvolvimento de modo consistente e duradouro. Ou seja, na atualidade, como recuperar, baseado na nossa experiência histórica, o enfrentamento da dependência que vive o Brasil. Mas não só isso. A questão mais importante é a gente ver essa realidade nova, essas novas mudanças estruturais. Adiante. Por isso que, sobretudo, não é só levar em conta a experiência histórica brasileira na luta contra a dependência, mas, sobretudo, e é isso que eu quero exatamente sinalizar com força, é como enfrentar os novos fenômenos que contribuíram para aprofundar a crise, impondo temas novos que requerem respostas e estudar o desenvolvimento tecnológico e estrutural de maneira a atualizar no contexto do século XXI. Essa atualização, portanto, nós temos que levar em conta essas mudanças estruturais que requerem resposta, portanto. Então, esse é o nosso debate. Esse é o centro do debate para a atualização do nosso programa, do Projeto Nacional de Desenvolvimento. Por isso, a crise estrutural em curso no país, como eu já disse, tem exatamente começo desde o final da década de 70. Adiante. Hoje, novas características da relação de dependência tomam maior dimensão, como a globalização neoliberal e com o capitalismo financiarizado, como nós já exprimimos.
quando maiores recursos giram na esfera financeira e essa esfera captura todos os setores econômicos em detrimento da produção. Então, você vê que nós estamos no centro de um capitalismo financiarizado em que os maiores recursos giram na esfera financeira, é dinheiro produzindo dinheiro. E essa esfera captura os setores econômicos em detrimento da produção, que é a hegemonia, portanto, desse capital financeiro. É um aumento, como consequência disso, um aumento da superexploração e precarização da força de trabalho, o aumento exponencial das desigualdades e consequente diminuição do mercado interno, além de nova ofensiva agressiva do imperialismo, isso que a gente está chamando de neoimperialismo. Aliás, essa questão de neoimperialismo e o Estado neoliberal tem um ensaio muito interessante de 2 chineses que exatamente procura desenvolver características desse neoimperialismo atual. É um trabalho importante, feito exatamente por esses 2 chineses, Cheng Enfu e Lu Baolin. Portanto, é uma realidade, portanto, que a gente tem que compreender desse novo contexto, dentro dessa nova realidade do capitalismo. Esse neoimperialismo, portanto, sobretudo dos Estados Unidos, que tem hoje como objetivo tentar relançar sua hegemonia diante da China. Adiante. Então, camarada, as consequências são a inserção subordinada nos marcos do capitalismo mundial, isso que a gente chama de status neocolonial, e é isso que o Brasil exatamente vai se moldando a isso, já desde Fernando Henrique Cardoso, a monopolização da economia, o aprofundamento do parasitismo rentista, a estagnação econômica, tudo isso num redesenho da divisão internacional do trabalho que eu já me referi. Nesse redesenho da divisão internacional do trabalho, para os países dependentes, ou ele se coloca nesse redesenho como exportador de matérias-primas, não é, agrícolas e algumas commodities, ou o país acaba virando numa situação de uma grave crise social. Tudo favorecendo, portanto, a desindustrialização e a volta à reprimarização da economia. Portanto, um grande retrocesso. Eu enfatizo isso, camarada, porque é isso que a gente precisa enfrentar. A realidade atual da atualização do programa, a gente tem que enfrentar a partir daí. E aí eu entro nessa questão que eu chamo de temas primaciais da alternativa desenvolvimentista, que é exatamente o caminho do nosso programa que deve ser atualizado. Qual é a primeira questão? A primeira questão dessa atualização, eu me refiro à questão sobre elementos centrais da alternativa de um novo projeto nacional de desenvolvimento. Que elementos centrais são esses dessa alternativa de um novo projeto nacional de desenvolvimento? Nós partimos do seguinte, camaradas, da experiência brasileira de 30 a 80 e aspectos da experiência atual da Ásia. Ou seja, sobretudo, essa experiência atual da Ásia, ela nos traz um bocado de lições. Não quer dizer que nós vamos copiar, mas lições importantes para que a gente possa ter a nossa analogia em relação a esses elementos centrais de um novo projeto nacional de desenvolvimento. O que é que nós podemos destacar, então? A orientação e a estratégia do desenvolvimento estão essencialmente sob a condução nacional do Estado. Há uma condução em função do interesse nacional e é conduzido pelo Estado. Essa é uma conclusão importante que a gente tira da experiência tanto nossa de 30, a partir de 30, como também no caso hoje da Ásia, numa clara mostra de manutenção da independência econômica, portanto, com essa condução nacional do Estado,
é para garantir essa independência econômica. Portanto, na realidade, é a formação de um Estado nacional desenvolvimentista poderoso. Portanto, essa é a questão, como o primeiro elemento assim, de lição que a gente tira das experiências desenvolvimentistas. Eu situo brevemente, camaradas, alguns pontos comuns dessas experiências, não só da nossa a partir de 30 e, sobretudo, dessas experiências da Ásia. Primeiro delas, a importância da centralidade do papel do Estado Nacional na coordenação e elaboração das políticas industriais, como meio de execução das estratégias nacionais de desenvolvimento. Então, você vê aí a centralidade do papel do Estado Nacional, portanto, na coordenação dessas políticas industriais. Faz parte, portanto, da Estratégia Nacional de Desenvolvimento. Outra, a formação de conglomerados empresariais, estatais e privados, em conexão com sistemas financeiros nacionais. Quando eu digo conglomerados empresariais, estatais e privados, é que eu estou citando, no caso da Ásia, a China é que exatamente construiu conglomerados estatais. Agora, por exemplo, se você pega a Coreia do Sul, tem conglomerados privados. Privados, não é como a China, que tem conglomerados empresariais. E em conexão com seus próprios sistemas financeiros, que exatamente fazem um papel importante no investimento disso tudo. C3, né? A formação de aparatos com alto grau de instrução comprometidas com o projeto nacional. Porque se você não tem esses aparatos com alto grau de instrução, é muito difícil a gente conduzir um processo como esse. Por exemplo, na China, existe em torno de mais de 2 milhões de engenheiros, economistas e gente formados na tecnologia moderna para definir esses novos projetos. Você vê o papel, portanto, que tem esses aparatos com alto grau de instrução comprometida com o projeto nacional. E o papel fundamental do Estado e dos bancos públicos de desenvolvimento no enfrentamento do problema do financiamento do desenvolvimento. Porque esse financiamento do desenvolvimento tem que ser feito pelo Estado Nacional. Nós não podemos exatamente estar dependendo de dívidas externas. Portanto, essas são as lições que nós tiramos dessas experiências. Continuando, a velha economia fordista, isso é a realidade hoje do capitalismo, que foi sendo substituída pela tecnologia da informação e comunicação, tecnologia digital. Portanto, o fordismo já ficou para trás. O fordismo era uma forma também que o capitalismo tinha de regime de acumulação. Agora, o regime de acumulação é outro, é baseado nessas novas tecnologias, nessa reestruturação produtiva do capitalismo, baseada nas tecnologias de informação e comunicação, na tecnologia digital, que é exatamente o que acontece na Coreia e, sobretudo, na China, dentro de uma visão socialista. Souberam encontrar, portanto, um lugar favorável na nova divisão internacional do trabalho, que eu já falei, que essa nova internacional adquire um novo desenho. E nesse novo desenho, os países dependentes podem ficar simplesmente como exportador de matéria-prima, que é o caso do Brasil. Mas o que é que acontece, portanto, na Ásia e, sobretudo, na construção da China? Esses países assumiram uma posição de ponta na corrida científico-tecnológica. Não é o caso do Brasil. Portanto, para você enfrentar essa nova divisão internacional do trabalho, para você não ficar um simples exportador de matéria-prima e commodity, você tem que assumir uma posição de ponta na corrida científico-tecnológica. Ao mesmo tempo, esses países retiveram suas indústrias fabricantes de equipamentos eletroeletrônicos, autopeças, altamente automatizadas, num avanço importante também na estruturação fabril da formação, portanto, industrial. Por isso, camarada, é importante a gente situar esses aspectos que são importantes.
Esses países também, além de outros, investiram no fator mais importante dessa nova etapa, que é o fator humano. Se você tem recursos humanos qualificados para essa nova reestruturação do capitalismo, que requer recursos humanos qualificados, isso atrai investimentos que vão demandar esses recursos. Se você tem recursos humanos sem qualificação, portanto, diante dessa nova reestruturação do capitalismo, e este é exatamente o caso brasileiro, então vai atrair investimento que busca mão de obra semi-escrava. Ou seja, é um trabalho sem valor de uso para o capital atual. Então, isso é importante a gente levar em conta, camaradas, porque faz parte desse desenvolvimento tecnológico e estrutural que muda exatamente o capitalismo. Então, se a gente não leva em conta as mudanças tecnológicas, a gente vai ficar no plano, na divisão internacional do trabalho, simplesmente como fornecedor de matéria-prima e numa situação bastante desigual e de uma reprimarização, portanto, da indústria. Assim, o projeto de desenvolvimento precisa começar repensando radicalmente em seus próprios meios. Que meios é esse que a gente se refere? Qual o sistema de educação que temos e reconstruí-lo para subordiná-lo às necessidades do desenvolvimento? Aliás, muitos autores levantam que o nosso sistema de educação deve passar por um processo revolucionário. A importância, portanto, que tem para a gente enfrentar essa nova realidade estrutural. Também, nos exemplos de sucesso de desenvolvimento, como exatamente isso é óbvio, houve a formação de uma nova maioria política. Se a gente não forma uma nova maioria política convencida do lugar primordial de um projeto nacional de desenvolvimento, como que a gente vai levar isso adiante? Portanto, tem uma luta política aí essencial. Essa luta política que leva uma nova maioria política convencida de um novo projeto nacional de desenvolvimento do país. Ou seja, é a partir, portanto, de outra narrativa, que não da prédica neoliberal que acontece hoje, que é dominante nas instituições estatais, nos maiores círculos empresariais, na mídia tradicional, em grande parte do Congresso Nacional. Portanto, essa viragem, camaradas, política e ideológica é fundamental. Se nós não formamos essa nova maioria política, como em termos de poder, de mudança da correlação de poder no país, a gente pode enfrentar essa realidade para desenvolver um projeto nacional de desenvolvimento. Assim dito, as ideias desenvolvimentistas que vinham ressurgindo desde a crise de 2008, de fato, veio ressurgindo, portanto, mais ideias desenvolvimentistas, agora, no período da pandemia, aparecem com mais força. Por que eu digo isso? Porque a pandemia mostrou que, sem a intervenção do Estado e, sobretudo, o investimento do Estado, o investimento exatamente para que a gente possa segurar a situação de crise, essa crise não se resolve. Daí, portanto, a importância que essas ideias desenvolvimentistas surgem, que resgata o papel do investimento do Estado. Destaco também uma viragem teórica nesse sentido, do papel do Estado, cuja origem está nos paradigmas surgidos nos Estados Unidos, com referência à moderna teoria da moeda, em inglês MMT, que nós fizemos até um colóquio que vocês têm acesso, a Fundação tem esse colóquio feito, e esse colóquio pode ser acessado, né, exatamente sobre essa moderna teoria da moeda. Ou seja, essa teoria desmonta o modelo do fiscalismo financista que prevalece em nosso país e retoma a importância do investimento público. Quem é a figura maior dessa, digamos assim, dessa teoria, da moderna teoria
da moeda? É exatamente André Lara Rezende, que é exatamente um economista desses tradicionais, que exatamente enfrentou essa questão, mostrando que o Estado pode emitir moedas e ele tem soberania da sua moeda. E a importância do investimento público é decisivo para o desenvolvimento. Portanto, é uma viragem teórica, mesmo nos meios conservadores. O desenvolvimento sustentável, camaradas, é outra questão importante, não é uma questão qualquer. Por quê? Porque nós vivemos hoje uma crise ambiental do planeta. Essa crise ambiental do planeta, nós temos que ter exatamente não só um roteiro atual, mas essa crise ambiental requer também um roteiro de médio e longo prazo, porque é uma situação do planeta, não é uma situação qualquer. Por isso mesmo, essa questão está relacionada com a proteção do meio ambiente, numa analogia com soberania nacional, ou seja, nós não devemos entrar nas exigências em torno dessa proteção do meio ambiente que é imposto pelos países centrais. Nós temos que levar em conta nessa questão a nossa soberania e o desenvolvimento necessário para assegurar o equilíbrio ecológico e promover o desenvolvimento socioeconômico. Então, essa é uma questão fundamental também. O desenvolvimento tem que ser sustentável, porque o que está em jogo é uma crise ambiental do planeta. Não é uma questão conjuntural, não é uma questão secundária, é uma questão de grande monta, e o desenvolvimento tem que estar relacionado com essa realidade. Adiante. Segundo, camaradas, eu me refiro à estratégia de desenvolvimento da alternativa de um novo projeto nacional de desenvolvimento. Então, essa questão da estratégia do desenvolvimento é também uma questão muito importante das lições que a gente pode tirar, tanto da nossa experiência aqui, que houve o desenvolvimento, que foi uma experiência desenvolvimentista do Brasil, que durou quase 50 anos, como da experiência da Ásia, como eu tenho referido. Na estratégia do novo desenvolvimentismo, o trabalho deve ser o elemento central que serve de norte, a centralidade da formação e qualificação do trabalhador. Ou seja, essas mudanças estruturais levam, sobretudo, a essa questão. Se você não coloca isso no centro, a gente vai se transformar exatamente num país que volta exatamente à reprimarização. Ou seja, a indústria, portanto, ela entra num grande retrocesso. No Brasil, o mercado de trabalho se encontra dilacerado e deve-se partir da garantia de trabalho para todos os trabalhadores. Hoje, o Brasil tem 20 milhões de pessoas cuja renda per capita é de R$ 11,00 mês. R$ 11,00 mês. Entre 2014 e 2019, foram perdidos mais de 2 milhões de postos de trabalho formais. Situação que segue. Tanto esse é o quadro, digamos assim, mais eloquente. Surge daí o que eu tenho chamado de primeiro grande desafio. Eu vou falar, portanto, de grandes desafios. Eu estou falando agora do primeiro. Eu vou falar de 3 grandes desafios que a gente tem que levar em conta dessa visão do novo Projeto Nacional de Desenvolvimento. O primeiro grande desafio, portanto, camarada, é a criação de 20 a 30 milhões de novos empregos em torno de 5 anos e duplicar o salário mínimo, salário igual para trabalho igual, levando em conta a questão de gênero, que é essencial, o salário integral para aposentados e pensionistas. Tudo isso beneficia as condições de vida dos trabalhadores. E o que é importante, leva ao fortalecimento do mercado interno. Portanto, esse é o primeiro grande desafio, a criação de um número importante, né, de empregos, aí num prazo de mais ou menos 5 anos. Adiante. Mas este norteamento, camaradas, compreende uma inter-relação imprescindível de 2 fatores.
exatamente para que a gente chegue a essa realidade de você criar, portanto, esse número de empregos no prazo de 5 anos. É imprescindível o fomento das forças produtivas. Aliás, essa é uma questão central dentro da visão do novo Projeto Nacional de Desenvolvimento, o fomento das forças produtivas, que vai garantir maior produção para atender às crescentes necessidades da população. Então, essa é uma questão chave. O aumento das forças produtivas. Você tem exatamente um grande setor das forças produtivas. A segunda questão, portanto, esses dois fatores, é o aumento substancial da taxa de investimento, essencial para o crescimento da produção. Aí surge aqui o segundo grande desafio. Eu falei do primeiro, que é exatamente a formação de empregos. O segundo grande desafio, portanto, camaradas, com o aumento substancial da taxa de investimento, essencial para o crescimento da produção, o segundo grande desafio é avançar a taxa de investimento de 13, que hoje não chega nem a 13, era de 13, para 25%. Só para vocês terem uma ideia, a taxa de investimento na China é de 45% do PIB. Se nós chegarmos a 25%, e já seria uma revolução. Portanto, esse é um segundo grande desafio. Adiante. Completa essa nova estratégia de desenvolvimento, portanto, a reindustrialização do país. Aqui está, portanto, dentro dessa visão estratégica, a reindustrialização, porque nós estamos vivendo nessa realidade que eu procurei exatamente desenvolver de forma resumida, a desindustrialização, a volta a um período de reprimarização da economia brasileira. Por isso, essa estratégia vai precisar desse aumento de investimento, como eu já me referi, e da sua proteção, principalmente de um câmbio administrado. Como vocês sabem, o câmbio usado, o câmbio que prevalece no Brasil é o câmbio chamado flutuante. Esse câmbio flutuante está sobre exatamente os interesses dos grandes monopólios, dos grandes trustes internacionais. Ou seja, nós não podemos ficar em função desse câmbio flutuante. Tem que haver um câmbio administrado, sob o controle do Estado Nacional. E dar prioridade nos financiamentos e encomendas do Estado. Por isso, camaradas, é preciso o aumento de investimento, mas a proteção também para que esse desenvolvimento industrial se dê. Por isso que eu elenco essas questões. Decorre disto o que já falei nas experiências desenvolvimentistas, o papel fundamental do Estado e dos bancos públicos de desenvolvimento no financiamento do desenvolvimento, como nós já nos referimos. Por isso, a reconstrução do país vai precisar de uma reforma do sistema financeiro que fortaleça o papel dos bancos públicos. Portanto, isso faz parte de iniciativas que são fundamentais para que a gente possa avançar nesse processo de reindustrialização do país. A reindustrialização também, camaradas, parte da base industrial mais avançada existente. Nós não partimos do zero, nós não partimos do nada, pelo contrário, tem que levar em conta parte da base industrial mais avançada existente. Mas, principalmente, o problema não é esse, principalmente, precisa dar um salto. Essa indústria convencional fordista, camaradas, ela já ficou para trás, instalada aí no meados do século passado, e deixou de ser vanguarda. É evidente que deixou de ser vanguarda, já ficou para trás. Posso dizer que este é o terceiro grande desafio. Olha que eu levantei o primeiro grande desafio, o segundo grande desafio no novo Projeto Nacional de Desenvolvimento, na sua atualização, e o terceiro grande desafio. Então, o que é o terceiro grande desafio? É o Brasil subir a escada tecnológica. E isso não é fácil, pessoal. Isso precisa ter independência, autonomia, perspectiva de desenvolvimento.
subir essa escala tecnológica para dominar atividades produtivas mais avançadas e sofisticadas. É isso que a China fez, camaradas, num processo muito maior, que é dentro de uma visão de desenvolvimento no sentido do socialismo, como também a Coreia do Sul e outros países da Ásia. Para subir a escada é difícil, é exatamente uma grande luta, uma luta importante, porque os países centrais querem exatamente ter o domínio e o monopólio disso tudo, para submeter mais ainda os países da periferia e da semi-periferia. Por isso, para subir a escada é difícil. Além do avanço científico e tecnológico, é preciso construir um sistema nacional de inovação, ou seja, criar produtos, bens e serviços que são necessários às novas relações produtivas. Por isso, camaradas, essa é uma conclusão muito importante. Só vai se desenvolver se for capaz de produzir tecnologia. Se a gente não for capaz de produzir tecnologia, nós não vamos sair dessa situação em que nós somos exatamente, simplesmente, exportadores de matéria-prima. Por onde começar, camaradas? Por onde começar? Aproveitar, no caso brasileiro, isso é importante, o potencial dos complexos de produção. É de uma realidade que a gente parte de uma realidade peculiar do Brasil. No caso do complexo de saúde farmacêutico, me reporto seguindo uma proposta central de Carlos Grabois Gadelha, que, aliás, o Carlos Grabois Gadelha é parente do nosso Grabois, né? Do nosso Maurício Grabois. Ele diz, consiste nesses complexos, portanto, que o Brasil teria condições, consiste em nortear a política de desenvolvimento pelos desafios nacionais, que mobilizem sistemas produtivos com tecnologias de ponta e inovação, que é o que ele tem proposto, porque ele é da Fiocruz, sobre exatamente o complexo de produção da saúde farmacêutico. Portanto, essa é uma ideia que me parece importante. E mais complexos que o Brasil teria condições objetivas desses complexos, portanto, de produção, que seria o agropecuário. Nós temos uma base importante que pode exatamente se transformar num grande complexo industrial. Energia e petróleo, outro grande complexo industrial, pelas condições objetivas do Brasil. Defesa nacional, que, aliás, chegamos até a avançar um pouco, mas tudo exatamente ficou pelo caminho. Tem, sim, um complexo industrial levando em conta as nossas condições. E a mobilidade em vários níveis. Não é só a mobilidade urbana, mas a mobilidade também em âmbito regional e nacional. Tudo isso, portanto, você pode ter complexos industriais, não só para a questão exatamente da saúde, a questão farmacêutica, mas para, no âmbito do agropecuário, energia e petróleo, defesa nacional, mobilidade em vários níveis. Tudo isso articulado em um sistema nacional estatal, definido por uma estratégia de desenvolvimento. Por isso, camaradas, essas são questões que me parece importante levar em conta a própria realidade brasileira e alguns aspectos objetivos na nossa realidade do por onde começar. Por isso, compõe esse capítulo a origem dos recursos para implementar um programa dessa monta, que muita gente diz, e a origem dos recursos? E os recursos? Como premissas, camarada, o que importa é a força política da decisão, advinda de um governo comprometido com o avançado projeto de nação, respaldado por ampla base social e que reúna condições da mudança da ordem econômica financeira. Se a gente não parte, portanto, companheiros, exatamente da força política da decisão e um governo, portanto, comprometido com esse projeto,
É claro que nós não vamos conseguir recurso. Portanto, a premissa para o recurso é isso, é decisão política, é força política. Então, essa é a primeira questão. Adiante. O Brasil, por sua dimensão e imenso potencial material e produtivo, e nós não podemos subestimar, pode arregimentar recursos necessários que, em grande medida, estão drenados para o exterior nas condições atuais de nossa dependência. Ou seja, como também do regime do parasitismo financeiro, que a gente pode exatamente, em função de você sair desse regime de parasitismo financeiro, você conseguir drenar recursos para o investimento. Como também dos monopólios, camaradas, que faz um trabalho importante de monopolização da riqueza e até mesmo da renda em nosso país. E para os mais ricos, não quer dizer que é simplesmente rico, os mais ricos, que não são tributados devidamente em nosso país. Tudo isso, camaradas, compõe digamos assim, um balaio importante pelo potencial que tem o Brasil, pelo potencial material e produtivo, da gente conseguir os recursos necessários para esse investimento. Além disso, a montagem dos meios necessários estão no exemplos do que tem acontecido nas experiências atuais do desenvolvimento, também sempre olhando as experiências do desenvolvimento atual, dos países que não estavam no centro do sistema internacional. Por exemplo, os países da Ásia, e o exemplo também da China, de orientação socialista. Por exemplo, a formação de empresas mistas com a finalidade de conduzir a busca de financiamentos através de debêntures e na Bolsa de Valores para execução de grandes projetos. Vamos dar aqui o exemplo da China. A China, para fazer aquela grande hidrelétrica das Três Gargantas, ele construiu exatamente uma empresa dessa, uma empresa mista. A empresa mista tinha como finalidade buscar financiamento para a condução dessa imensa hidrelétrica. Ou seja, é a partir exatamente de uma empresa como essa que ela se especializa em conduzir a busca do financiamento através de várias saídas, desde as bolsas, debêntures, etc., para a construção de grandes projetos. E a China tem feito isso. Então, nós teríamos condições também de usar um meio como esse, exatamente para facilitar formas específicas de investimento. E, por fim, camaradas, as reformas estruturais completam exatamente o programa para as mudanças estruturais do país, que são tentativas indicadas desde o início da década de 60. O exemplo, por exemplo, do governo Goulart queria alcançar o ápice daquele desenvolvimento, aquela fase, aquela era de Getúlio, com aquelas reformas, que foram 8 reformas que continuam sendo exatamente atuais, dentro das condições, evidentemente, de hoje. Então, essas reformas estruturais são fundamentais, ou seja, para as condições de então, que é importante a gente compreender nas condições atuais, ou seja, e que hoje requer, portanto, demolir esse entulho neoliberal para reconstruir o país. Adiante. Nós podemos situar rapidamente, companheiros, que aqui se situa o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, o SUS. Aliás, a pandemia demonstrou a importância do SUS, uma importância gigantesca que o SUS tem. Tratado, portanto, essa questão do SUS como uma verdadeira reforma estrutural de revitalização do SUS, dando-lhe qualidade superior que reverta o ônus e o sofrimento para o povo. E as reformas prioritárias, que eu já me referia a algumas delas, a reforma prioritária, como a reforma tributária progressiva, que vai ajudar também no investimento, como a reforma do sistema financeiro, que eu já me referi, levando em conta o fortalecimento dos bancos estatais para um financiamento independente. A reforma urbana,
que pode exatamente se elaborar um grande projeto, camarada. Evidentemente, eu estou citando algumas das reformas estruturais que são essenciais, além de outras, camaradas, conforme o contexto contemporâneo nas condições do Brasil. Por isso, camaradas, são essas questões também das reformas estruturais que compõem exatamente todo esse processo. Por isso, camaradas, é isso que eu queria exatamente salientar. São essas questões que eu queria acentuar nessa visão de um novo projeto nacional de desenvolvimento. Evidentemente, ele vai estar articulado agora com essa plataforma emergencial, mas a questão estrutural, a questão de longo prazo é o projeto, um novo projeto nacional de desenvolvimento. E aí eu citei, dei ênfase a essa atualização, levantando essas experiências e o que a gente tira de lições. É isso, muito obrigado.